Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando no 45º episódio do Quase Sem Pauta, esse podcast de duas grandes amigas que não precisam de pauta para se divertir, né, Lúcia Porto? É isso aí, eu parei de falar sobre a simbologia dos números faz algumas edições, mas eu preciso falar agora, eu acho, sobre a simbologia da roupa, porque a gente tem feito programas com a mesma roupa. Eu não sei o que está acontecendo. Olha aqui, a gente não combina, tem capuz, olha aqui, Lúcia Matos, a gente não combinou, a gente tem capuz. Eu acho que a gente poderia ver se alguma loja de roupas nos patrocina. Gente, a gente gosta de moletom, de capuz, né? É o segundo episódio que a gente vem com a roupa igual, um negócio impressionante. E tu te deu conta que além da gente ter um paladar infantil, a gente também tem um estilo infantil. Eu não tenho paladar infantil. Não, meu paladar é ótimo. Eu gosto de pato e gosto de polvo, tu que não gosta. Eu não gosto de pato nem de polvo. Viu, teu paladar infantil é o teu. Mas meu paladar infantil é super requintado, trivial, básico. Tá, chega. Mas o que interessa é que a Ana... Ó, o gancho. A Ana gosta de ti com o teu paladar infantil, por quê? Porque o amor é lindo. Mas a Ana gosta de grão de bico, então fecha parênteses. Eu adoro grão de bico. Ai, meu Deus. Casa com a Ana, que eu caso com o Meneghetti, que ele é chegado no costelão, né? Voltando então, já que o amor é lindo, a Ana e o Meneghetti entraram na pauta, vamos falar sobre o que hoje, Lúcia Matos? Pois é, a gente está falando nessa temporada, nossa quinta temporada, o amor é lindo, porque a gente está tentando descobrir como é que os casais sobrevivem casados e trabalhando juntos, né? Como é que dá certo isso? Olha, então nós estamos sobrevivendo, olha aí. Estamos aí, Tu é casada há quanto tempo? 22 anos, Gonhão 23. Eu vou fazer 28, então olha aí, tá? Porque tu é muito mais velha que eu, né? Óbvio. Então, a gente está batendo um papo com empresários, influencers, com pessoal da gastronomia, de várias áreas, né? Da hospitalidade. Advogados, né? Advogados, médicos, para saber como é que quais as dicas para ser casado com o próprio sócio. E hoje a gente tem uma história muito legal para contar. Essa história é tão legal que, assim, né, a história deles a gente pode até dizer que começa num casamento, né, a história, pelo menos, do negócio deles, né, a gente pode dizer que começa num casamento. Essa nossa temporada aí, O Amor é Lindo, vai falar de moda, de casamento e de amor. Que coisa, hein? Isso e de gravatas. Praticamente uma letra e gravatas, porque a gente vai receber hoje um casal que divide a vida, o amor pela moda, pelo design e pelas gravatas. Veja bem, Lúcia Matos, com muito prazer, honra e pompa, recebemos aqui Bruno Krieger e Douglas Saft. Os dois se conheceram através de um aplicativo de relacionamento. Viva a internet que juntou esses dois aí, né? Hoje, os guris são casados e são sócios da Dois Maridos Gravataria Artesanal. A empresa nasceu em Campo Bom a partir de uma necessidade deles lá em 2015, numa festa que eles vão nos contar o que aconteceu. E hoje, esses dois, acho que largaram tudo, eles vão nos contar, e vendem as suas gravatas borboleta, né? Até onde eu vi, artesanais para todo o Brasil. Bem-vindos, guris. Olá. Obrigado, bom dia, olá. Obrigado pelo convite. Bem-vindos, meninos. Tudo bem com vocês? Obrigada por aceitar nosso convite. Tudo ótimo. Matos, nenhum deles está de gravata, me decepcionei. Eu achei que cada um vinha com uma gravata diferente. Que decepção. Mas é que são 9 da manhã, né? Vamos falar a verdade. Exato. Se a gente tem o bom dia, boa tarde, boa noite, tu adora entregar, né? Não posso nem tomar meu vinho de sempre hoje. Olha aqui, as gravatas normalmente a gente reserva para momentos especiais, assim como a maioria do nosso público também, né? Claro que é especial. Sim, com certeza. É que era para ser um papo mais informal, então a gente acabou indo para essa linha informal. Tá legal. Bom, vamos começar a contar a história da Gravataria Artesanal Dois Maridos e da história de vocês. A única pergunta certa desse podcast, que é a primeira, o que veio antes, o amor ou o trabalho? O amor. Começou pelo amor. O amor foi embolando tudo e logo já surgiu um negócio desse amor, né? E como é que surgiu esse amor?
Como você comentou no início, foi através de aplicativo de relacionamento mesmo. Isso foi lá por final de 2014, né? Para casais homossexuais já é um pouco mais complicado, às vezes, de tu encontrar assim, uma pessoa ideal, enfim. Então, a tecnologia está aí também para nos ajudar nesse ponto, e a gente sempre foi pessoas bem, assim, conectadas, e foi através dessas ferramentas que a gente começou, tipo, buscar, e a gente acabou se encontrando, os perfis se cruzaram, ficamos um tempo de papo ali, e quanto mais a gente conversava, mais interesse surgia em conhecer. A gente marcou um encontro, se conhecemos, e desde então não se largamos mais. O primeiro encontro, desde da primeira palavra no aplicativo até o primeiro encontro, levou mais de 4 meses. Então, a gente ficou só conversando, não podia, não sei o quê, meio que enrolando um outro. Para ver se era sério o negócio. Daí, no fim, a gente se conheceu e desde então a gente nunca mais se largou. Até a questão que é distância, né? Eu sou de Porto Alegre e o Douglas de Campo Bom. Então, pois o que cada um de vocês fazia? Cada um morava em Porto Alegre e outro em Campo Bom, isso? Sim, eu era natural de Porto Alegre, Douglas de Campo Bom, e eu trabalhava com digital, né? E-commerce, desenvolvimento de e-commerce, e o Douglas trabalhava com designer de calçados, né? Isso, eu trabalhava numa empresa, eu era designer de calçados. Na época, eu estava frequentando mais Porto Alegre aos finais de semana para um curso que eu estava fazendo, um curso de design, algo meio específico assim. Então, aos finais de semana, eu acabava sempre estando em Porto Alegre. Foi onde acabou, eu acho que cruzando os dados ali, e a gente acabou se encontrando, né? Foi mais essa questão do acaso, de eu estar em Porto Alegre também, que a gente acabou se conhecendo. Porque senão, se eu ficasse realmente só aqui em Campo Bom, talvez a gente não tinha se conectado. O raio de distância não ia chegar. Vocês ficaram nesse vai e vem, assim, ou logo já juntaram as escovas de dente? Eu estava estudando na SPM em Porto Alegre e não podia vir para cá ou coisa assim, apesar que o meu trabalho permitia, né? Que era tudo online e eu era bem tranquilo vir para cá. Só como eu estudava todos os dias, não tinha como eu me desprender de lá. Foi então que o Douglas vinha e voltava todo dia de manhã de Porto Alegre a Campo Bom. Então, no início a gente começou assim, eu ia nos finais de semana, passava o final de semana em Porto Alegre, voltava, aí depois, na quarta-feira eu ia para Porto Alegre, foi aumentando gradativamente, até quando a gente viu, eu estava indo e voltando de Porto Alegre todos os dias, e aí essa rotina estava ficando bem cansativa, e o Bruno, como ele tinha o trabalho um pouco mais flexível, digital, ele conseguia se locomover melhor e atender os clientes assim remotamente. Aí ele começou a vir e ficar algumas semanas aqui e outras semanas eu ia para lá. E a gente foi revezando até que ele decidiu trazer a agência dele para Campo Bom. E aí a gente, nesse período daí que ele trouxe a agência para Campo Bom, a gente já estava também iniciando o nosso negócio. Então foi só uma questão de tempo, assim, dele ir se desprendendo do emprego dele, eu do meu, e a gente tocar o nosso próprio negócio daí. Era um programa cansativo inicialmente, né? Quando vocês se conheceram, era cansativo, né? Era um programa, era final de semana, vou passar o fim de semana na casa de um, na casa do outro. Depois começou a ficar um pouco mais esticado, depois começou a ficar caro também, eram 2 casas, era transporte, né? Vocês começaram a juntar tudo isso. Tu tinhas, Douglas, ou tu tens essa habilidade, imagino, mais manual do design, talvez até de tecido e costura e coisas, e o Bruno vai um pouco mais para tecnologia, né? Isso. A gente trocou algumas ideias antes. Como é que virou essa chave de começar a fazer gravata, né? Como é que foi esse? Vamos trabalhar fazendo gravatas. Sim. Logo quando a gente se conheceu, a gente viu que, apesar de termos mundos assim um pouco diferentes na questão, eu mais focado a produto e o Bruno para o digital, era muito parecido. Tipo, eu era designer de produtos, o Bruno era designer digital. Então, muitas coisas se conectavam e a gente viu que a gente poderia se completar daqui a pouco desenvolvendo um produto e vendendo digitalmente. Então, a gente tinha a capacidade de fazer um negócio nesse sentido. O Bruno, logo nos primeiros meses que a gente começou assim a namorar mesmo, mais sério, ele comentou, ele atendia naquela época, lá por 2015,
era aquele momento onde muitas pessoas queriam ser blogueiras, né? Era aquela febre do blogueiro, assim, todo mundo era blogueiro, digital. Hoje é digital influencer, naquela era tinha que ter um blog. E aí o Bruno começou a botar, assim, aquela foguinho, assim, da gente criar um blog nosso. E aí, tá, vamos fazer um blog também. Então, vamos criar um projeto onde eu tinha a minha vida profissional, ele a dele, e nós queríamos, além do relacionamento, ter mais alguma coisa em conjunto, um projeto. E aí veio a ideia de um blog. E aí a gente começou a pensar o que a gente iria falar nesse blog. E aí foi que a gente pensou, vamos contar coisas do cotidiano, mostrar como é ser um casal homoafetivo, enfim. Só que a gente criou o blog e viu que nós não tínhamos aptidões para escrever, a gente não conseguia criar conteúdo, então foi meio que um fracasso, assim, a gente botou o blog, ali, só que o blog não aconteceu, fizemos um primeiro post, passou semanas e nada de criar novas ideias, né? Entrava ali e olhava, que lindo esse post, tava sempre lá, né? Isso aí. E aí, assim, a gente ficou nessas, mas o que a gente poderia fazer em conjunto? Veio ideias de criar, o Bruno começou a entender um pouco mais do meu universo, assim, de criar produto, eu comecei, assim, a entender um pouco mais do digital, e a gente pensava, mas o que a gente pode fazer diferente que existe no mercado? Porque a ideia era criar alguma coisa como um hobby, mas ao mesmo tempo tinha que ser algo que nos encantasse também, que não fosse uma coisa básica, sabe? Vamos criar uma marca de camisetas. Claro que tem muitas coisas muito legais que tu pode criar em cima disso, mas, tipo assim, tu consegue hoje no mercado muitas marcas e muitas pessoas que criam algo incrível em cima disso, sabe? E a gente queria fugir um pouco disso. Então, a questão das gravatas foi meio que, sim, aquela coisa do universo que nos deu estalinho, pois a gente estava frequentando alguns eventos, tipo formaturas de amigos, casamentos, e aí normalmente eu não gostava muito de roupa social, eu não combinava com o meu estilo. E quando eu tinha que ir a esses eventos formalmente, eu ficava um pouco desconfortável, porque era uma coisa sem graça, tipo assim, um traje preto, traje escuro, uma gravata assim muito clássica. E aí isso me incomodava. E aí eu falei para o Bruno, eu preciso arrumar uma gravata diferente para ir num evento, ao menos. Assim, tu não tem muito o que fugir do traje, então eu queria, através do acessório, colocar um pouco da minha personalidade. E aí foi onde a gente foi, assim, rodou vários shoppings e lojas e eu não encontrava nada que tinha a minha cara. Era tudo muito básico, assim. Era aqueles tecidos em seda ou cetim, algo com brilho e não é o que eu queria para mim, né? E aí foi onde veio a ideia, porque eu fui criado... a minha mãe teve ateliê de calçados, fui criado no meio de tecidos, materiais e máquinas de costura. E aí eu pensei, bom, vou fazer uma gravata borboleta para usar. Pelo menos vai ser algo que eu fiz e que tem um pouco mais da minha personalidade naquele produto, né? Então a gente eu fiz uma gravata, minha mãe que ainda costurou a primeira gravata para nós. A gente usou na festa. E o legal é que na festa... os homens gostaram do produto, né? Então, abafou. Todo mundo queria saber de onde é que era a gravata de vocês. No primeiro momento, todo mundo estava nos olhando na mesa e a gente já pensou, lá vem aquela bendita pergunta, né? Vocês são um casal? E a gente já estava esperando para responder isso. E no fim, a pergunta deles é onde é que tu comprou essa gravata? Então, uma pergunta totalmente inesperada e que por um certo momento nos deu um alívio, porque tipo, o foco ali não era se a gente era um casal, mas sim de onde que veio a gravata. E isso nos chamou muita atenção. Isso, a gente chegou no casamento, enfim, era um casamento de uma amiga do Bruno, aí a mesa com lugar marcado, sentamos na mesa, a gente não conhecia as outras pessoas que estavam na mesa, e aí durante a noite, assim, durante o jantar, volta e meia, tu olhava para as pessoas e tu via que elas estavam nos olhando e comentando alguma coisa. E daí eu já estava ficando muito desconfortável porque, sabe, aquela coisa assim, será que eles são gays? Será que não? Será que é um casal, sabe? E aí nós estávamos ali, daí no desenrolar da noite, uma hora estava um casal sentado, um menino e uma menina, e aí eles se viraram para nós e aí o cara falou assim, desculpa, mas eu tenho que fazer uma pergunta. E aí a gente já se preparou, né? Sim.
Aí ele bem assim, eu tava comentando com a minha noiva, eu achei muito linda a gravata de vocês, eu queria saber de onde é. Aí a gente falou, obrigado, mas a gravata foi nós que fizemos, né? E aí ele já rasgou elogios, assim, da gravata. E aí um outro momento depois, durante quando nós estávamos já dançando, que já tinha aberto a pista do casamento, aí também tinha um outro cara que chegou em nós e perguntou sobre onde nós tínhamos comprado a gravata. Que ele gostou muito da gravata e ele queria saber. Aí a gente comentou, o Bruno falou, foi o Douglas que fez. E aí ele perguntou se nós fazíamos para vender. E aí quando ele fez aquela pergunta, assim, eu pensei, por que eu não vendo isso, né? Aí foi aonde a gente saiu dali. No outro dia a gente já começou a pensar em cima disso, né? Em tornar isso um negócio. E aí foi aonde a gente foi amadurecendo a ideia. Isso aí foi daí- que ano, meninos? 2015. Início de 2015. Bem ali, janeiro, fevereiro, início do ano mesmo. Nós tínhamos se conhecido assim, o nosso primeiro encontro foi outubro de 2014, final de outubro. E aí, início de 2015, assim, alguns meses depois, a gente já começou a surgir essa questão de um negócio em conjunto, né? Olha só o que é a coisa. Isso aqui a gente está tendo uma aula de empreendedorismo. Veja bem, eu tava pensando nisso agora. Vou tentar resumir. Lúcia Matos, tu que faz isso todo dia no rádio, me corrige se eu der uma volta. Os caras tinham um problema que era ir para uma festa ou era criar alguma coisa que exprimisse a personalidade deles. Então eles foram atrás de uma solução para esse problema. Acharam uma solução, testaram uma solução num evento de pessoas que eles não conheciam, tinham no meio do caminho ainda aí um baita problemão que a gente sabe que é o preconceito, que a gente eventualmente sofre, algumas vezes mais, outras menos. Estavam num lugar que eles conheciam algumas pessoas, mas as que estavam diretamente junto a eles, eles não faziam a menor ideia quem eram. E agora eu vou fazer uma avaliação aqui de quem estuda vinhos e bebidas alcoólicas. À medida que o nível de álcool foi subindo nessa festa, porque a primeira pergunta foi na mesa e a segunda foi na pista de dança, eles, de um problema e de um medo de preconceito, viraram empreendedores. Porque quando o cara perguntou na pista de dança se vocês vendiam, tu não demorou muito para pensar e dizer que sim. Ali vocês criaram um negócio, né? Exato. Sim, exato, E aí, então, foi assim, a gente foi testando, né? Foi nessa festa de casamento. Aí eu lembro que passou, assim, 1 mês, 2 meses, teve uma formatura de medicina da prima do Bruno. E aí, quando veio o convite, na hora eu já falei para ele assim, vou criar outras gravatas muito legais, sabe? Então, a ideia logo, assim, de surgir o evento, já foi pensar em que gravata nós iríamos usar naquele evento. E aí... Então a gente já criou outras peças para essa formatura e aí a gente já foi para essa festa com a expectativa de ver se alguém iria falar algo das gravatas, né? Então, a festa já ia ser um showroom essa segunda-feira. Já começou assim a criar um laboratório. Esses eventos sociais eram um laboratório para a gente ver o que estava acontecendo. O casamento foi o teste A, a formatura era o teste B. Então, para ver se realmente a gente tinha as mesmas perguntas, o mesmo resultado do público, né? E não deu outra. A gente está rodando aí embaixo o @2maridos para o pessoal ir lá no Instagram para conhecer o trabalho de vocês. Mas hoje vocês vendem pela internet para todo o Brasil. Vocês não fazem só gravata borboleta, né? Como é que é o 2 Maridos hoje? Hoje a 2 Maridos, até após esse período pandêmico, né? Porque foi uma coisa que afetou assim, né? Todo mundo, não tem nem o que questionar a respeito disso. Mas hoje a 2 Maridos, ela é a nossa marca de acessórios masculinos. Não digo masculinos, a gente diz que é acessórios porque tudo que a gente cria não é assim taxado como gênero, tipo, isso é masculino ou feminino. A gente cria todos os produtos que a gente desenvolve, é algo que, tipo assim, eu usaria, sabe? A gente vai muito do gosto pessoal em cima do que a gente desenvolve. E hoje, então, na 2 Maridos, a gente trabalha principalmente as gravatas borboletas, continuam sendo o nosso foco principal, que é um produto diferenciado, mas a gente trabalha também gravatas tradicionais, gravatas zine, suspensórios, assim, essa parte de acessórios um pouco mais artesanais, sempre buscando oferecer para o mercado algo que não tenha, assim, um diferencial tanto... A gente sempre fala que a gente utiliza tecidos não convencionais de alfaiataria. Então, normalmente, as gravatas que a gente encontra em uma loja
são gravatas em seda, gravatas em cetim, aqueles tecidos clássicos próprios para a gravata. E a nossa ideia já é justamente ao contrário, é pegar coisas que não são óbvias para uma gravata e transformá-la numa gravata, né? Até porque no início do negócio, a gente prezava muito em utilizar matérias que já existiam no mercado. Por exemplo, aqui em Campo Bom a gente está num polo calçadista. Sobra muitos retalhos, muitas coisas das fábricas de calçados. E são coisas muito legais que iriam para o lixo. E a gente começou a transformar esses produtos que iriam para o lixo, essas matérias-primas, em produtos como gravatas. Então a gente não ia atrás de um tecido, comprar num fornecedor uma metragem X e fazer produtos. A gente ia pegando esses retalhos e transformando num produto, né? Normalmente a nossa criação, o método de criação, vamos supor, de produtos é um pouco inverso do que uma indústria normal. Normalmente eles projetam um produto, desenvolvem a matéria-prima para aquele produto e seguem essa linha. E nós já é o contrário, a gente visita essas lojas de ponto de estoque, esses lugares onde tem matérias que vão ser descartadas e vê o que a gente consegue dali transformar. Então, às vezes, os produtos que a gente cria é em cima de algo que a gente tem e a gente quer solucionar, dar um uso para aquela matéria, algum tecido, algum couro, algum material desse sentido, né? Vocês estão falando um pouco do método de trabalho de vocês, né? Eu confesso que inicialmente, ao ouvi-los, eu achei que vocês dividiam um pouco as coisas, né? Cada um mais para um setor, digamos assim. O Douglas mais no criativo e o Bruno mais no operacional, talvez. Mas pelo que vocês estão falando agora, eu acho que vocês fazem muito tudo juntos, né? Sim. Eu nunca tive contato com costura ou máquina, não era o meu mundo, né? Não era o que eu vivia. E quando eu conheci o Douglas, conheci os pais do Douglas que viviam nesse mundo, Campo Bom em si vive nesse mundo, né? De produção, costuras, eu me virei, aprendi. Hoje eu também me viro nas máquinas, eu costuro junto. Quando o bicho pega, assim, eu tenho que estar junto ali nas máquinas, né? Tem uma para cada um, então cada um vai para uma máquina. E é bem isso, às vezes um está num setor que, teoricamente, a gente separa como responsabilidade de uma pessoa, mas no fim os dois fazem tudo, né? A gente tenta meio que dividir, eu cuidar da parte de produtos, então tudo que envolve pensar no produto, criar o produto, confeccionar, fazer organizar a produção, vamos supor, essas questões relacionadas a produto é minha responsabilidade. E o Bruno, a responsabilidade dele é a parte administrativa e atendimento. Mas claro que a gente faz tudo muito em conjunto. Às vezes tem questões que a gente troca muitas ideias, às vezes estou criando alguma coisa, como eu disse, tudo vai muito do nosso gosto pessoal, então às vezes algo que eu estou criando, que eu gosto, eu divido com ele, se ele gosta também, se ele usaria aquele produto. Então tem essa troca, é a mesma coisa na parte de administração e atendimento. Eu ajudo ele também em algumas coisas, então é tudo muito em conjunto, né? Ô, guris, vocês... vai, Porto, quer perguntar? Não, eu ia fazer uma pergunta. O ateliê de vocês fica na mesma casa onde vocês moram? Sim. Sim, hoje sim. Quando a gente começou o relacionamento, eu morava com meus pais, o Bruno com os pais dele, e aí começou aquela troca, Campo Bom, Porto Alegre, e aí o Bruno tinha trazido a agência dele para Campo Bom, tinha alugado uma sala comercial aqui, e aí a gente testou a Dois Maridos. Ela começou, assim, a ver que tinha um futuro naquilo ali. Como eu disse, assim, eu comecei a ver que era um produto diferenciado, algo que o mercado não tinha no mercado, que a gente poderia investir nisso. E aí eu acabei me desligando da empresa onde eu estava para me dedicar a Dois Maridos. E aí eu montei uma mesinha lá dentro da agência do Bruno, num cantinho, e fui começando essas gravatas. E aí fui precisando de espaço, fui empurrando ele para o lado, até que chegou num ponto... a Dois Maridos estava tomando conta e a agência do Bruno estava na mesinha do canto. E aí ele acabou resolvendo encerrar as atividades da agência e se dedicar também a Dois Maridos. E aí, nesse ponto, foi onde a gente viu, assim, nós estávamos numa sala alugada e morando com meus pais, né? Porque o Bruno veio para Campo Bom, a gente foi para casa dos meus pais. Aí a gente pensou, vamos alugar um outro espaço para montar o ateliê onde a gente possa morar também. E aí a gente começou a pesquisar e tudo. A gente acabou daí, no fim, comprando uma casa, e aí a gente foi para casa, e daí a gente trouxe o trabalho para dentro de casa também. Até eu estou aqui nesse espaço onde é o nosso ateliê hoje, então a gente mora e trabalha aqui, né? Então
o nosso negócio é muito assim, a nossa história está muito envolvida no negócio, é tudo muito misturado, né? Então, Pois é, eu ia perguntar para vocês isso até. Vocês começaram com o amor, mas logo já veio o negócio e as coisas foram acontecendo. Mudança, as gravatas, a ampliação do negócio e também o relacionamento, né? Como é que vocês lidam com esse avanço do relacionamento, que ao mesmo tempo é o avanço do negócio, assim, porque vocês ainda estão, como todo relacionamento, né? A gente sempre vai descobrindo o outro com o andar da carruagem, que nem a gente exato, diz, né? E no caso de vocês, vocês estão descobrindo um parceiro e um sócio ao mesmo tempo, né? Desde o início, quando a gente se conheceu, aquela coisa, o santo bateu, as ideias bateram e tudo se encaixava. Então, não foi muito assim, difícil ou quebra-cabeça, ou não há discussões entre nós. A gente sempre tem essas conversas e a gente tenta entender o que o outro está dizendo antes da gente dar a nossa opinião. Então, é muito natural, nunca foi assim uma coisa, vamos tentar e não dá certo, assim. Foi indo, o andar da carruagem foi indo, e hoje a gente está super bem. Dentro de casa, a gente até falou, dentro da pandemia, a gente estava super tranquilos, porque já era o nosso método de trabalho, ficar em casa e trabalhar em casa. A gente já vinha quase 2 anos antes da pandemia já nesse ritmo. Então, dentro da pandemia também foi bem tranquilo, a gente não se estressou nesse caminho de estar dentro de casa o tempo inteiro, nós dois juntos, trabalhando juntos. A gente acabou, assim como o Bruno falou, é uma coisa muito natural, nosso relacionamento também é muito assim tranquilo, é na base do diálogo. Se às vezes tem algo que está me incomodando, eu chego pro Bruno e falo, olha, isso não tá batendo legal, tá me deixando, né, estressado. O Bruno também, às vezes, tem pontos que ele vem e comenta. A gente tenta, apesar do trabalho ser dentro de casa, a gente é muito organizado, então a gente consegue separar muito bem, a gente tem o nosso horário de trabalho, onde a gente vem para o ateliê, trabalha, chegou o horário de encerrar expediente, a gente fecha a porta, tipo, o trabalho fica ali dentro da salinha e a gente aproveita a nossa casa e, tipo assim, a gente não conseguiu pensa dividir. que é a nossa empresa ali, sabe? Porque apesar de estar tudo dentro da mesma casa, ela está muito separada. Então tem a nossa área de vivência e tem a área de trabalho, né? A gente até tem uma funcionária que ela vem trabalhar com a gente todo dia. Então ela chega aquele horário, é o horário que começa o expediente, ela vai embora e a gente acaba o expediente. Não se entra mais no ateliê. Até telefone e WhatsApp, que toda hora tem gente pedindo coisa e tal, que não tem horário realmente. A gente deixa lá para, assim, não é meu horário de trabalho, sabe? Vou te atender no próximo dia que eu conseguir acessar o ateliê. Então a gente decidiu fazer isso bem e tá dando muito certo. Porque no início, quando a gente tinha um ateliê lá no centro, né, de Campo Bom, a gente chegava de manhã e ia embora quase meia-noite, todo dia. Que era o início também, nós estávamos começando a empreender, então chega um ponto que tu precisa realmente, né, se dedicar ao trabalho, fazer ele acontecer. Eu tinha me desligado da empresa, eu precisava fazer com que a nossa empresa desse certo também. Todo mundo tem boleto para pagar, né? Exato, E aí chegou, quando a gente optou em se mudar e trazer o trabalho para dentro de casa, foi justamente pensando na nossa comodidade também, porque a gente acabava ficando muito tempo na rua, e até tarde, às vezes ficava até 9, 10, 11 horas da noite no trabalho, e acabava ficando muito massivo. E daí a gente pensou, se for dentro de casa o trabalho, a gente consegue fazer esses trabalhos extras no nosso conforto, né? Então foi pensando isso, e aí a gente se mudou em 2018, início de 2018, e aí depois, início de 2020, começou essa questão da pandemia, que você até comentou dos produtos hoje, e aí com a pandemia, o nosso mercado, querendo ou não, ele era muito focado para festas e eventos. E aí veio a pandemia, parou tudo. A gente viu ali naquela primeira semana, assim, todos os pedidos que nós tínhamos focados para casamento, eles cancelando e remarcando e reagendando. Aí a gente, né, ficou assim naquele primeiro momento de choque, mas aí também pensamos, nós temos que fazer algo para mudar. A gente tem, como o Bruno disse, a gente já tem a facilidade de estar com o trabalho dentro de casa. Muitas pessoas foram impedidas de ir para o trabalho, né, porque teve que fazer esse isolamento, e nós estávamos com tudo aqui dentro de casa, então a gente poderia passar nosso dia trabalhando, fazendo algo para ocupar a cabeça também. E aí foi onde a gente começou a fazer algumas coisas.
Inicialmente, a gente começou a confeccionar máscaras para doar para a prefeitura da nossa cidade, que o hospital estava precisando. E aí a gente começou a fazer essas máscaras para doar. A prefeitura começou a ter uma demanda maior, aí a gente fez uma publicação nas redes sociais pedindo costureiras voluntárias aqui do nosso entorno para ajudar. E com isso, nossos clientes começaram a ver também que a gente estava confeccionando máscaras e começaram a pedir para comprar. E aí foi mais um estalo que a gente viu, não, a gente precisa fazer a roda girar. Então a gente confeccionava uma porcentagem de máscaras para doação e a outra porcentagem a gente vendia para os clientes. E aí com isso a gente viu que criando esses outros produtos também estava perdendo um pouco a identidade de moda que a gente queria com a Dois Maridos. E aí foi aonde, agora, durante esse período de pandemia, a gente separou a nossa empresa em 2 braços, que é a ADM Estúdio Criativo, que é onde a gente desenvolve vários produtos ligados a tecido e confecção. Então, a gente utiliza a estrutura que a gente tem do ateliê para criar esses produtos. E a Dois Maridos, que é exclusivamente a nossa marca de acessórios, como eu comentei antes, né? Vê, Lúcia Matos, essa história, né? Um dia um cara postou alguma coisa num aplicativo de relacionamento, aí há 7, 8 anos, né? 8 anos depois, os caras criaram um grupo de moda, porque eles já têm 2 negócios dentro, fizeram um trabalho, pelo que eu tô vendo, assim, que eu confesso que eu não conhecia, super importante e relevante do ponto de vista social, que fez com que a marca de vocês não sumisse durante um bom tempo para os clientes de vocês e fez também com que vocês fossem vistos de outra maneira, o que só vai solidificando e legitimando a marca. Que bacana essa estratégia de vocês aí, pô, parabéns. E é muito legal, Gris, porque, por exemplo, eu e a Porto, a gente se conheceu na faculdade faz mais de 30 anos, não precisa entrar em 33, detalhes. Idade de Cristo, fala. E faz 30 anos que a gente quer abrir um negócio, então a gente já pensou de tudo, assim, de Gravatas tudo. a gente nunca pensou. Uma bar, restaurante, floricultura, de tudo. E aí, no meio da pandemia, nós começamos a conversar online, e quando a gente viu, a gente disse assim, escuta, vamos dividir essas risadas, vamos fazer alguma coisa, e surgiu o podcast. Isso já é um negócio também, né? E o negócio de vocês foi assim, né? Às vezes a gente fica procurando um negócio e o negócio, quando a gente relaxa, o negócio aparece, né? Bem isso. É que a gente não dá abertura aos sinais, né? Os sinais são muito importantes. E às vezes a gente pensa, isso não é um sinal, isso é uma besteira que aconteceu. Mas é esses pequenos detalhezinhos que tu começa a ver e tu põe em dedicação que tu se transforma num negócio, né? E o que a gente sempre botou base, a gente nunca pensou em venda em lucro. E sempre em propósito e objetivo. Qual que era o propósito, qual que era o objetivo. O lucro era só uma consequência daquilo ali. E é isso que transformou o nosso negócio num negócio próspero, né? Porque se tu pensa num negócio só pensando na venda, tu se desprende das outras partes, que é muito importante para uma marca. Desde o início, a Dois Maridos surgiu do nosso amor. A gente queria contar a nossa história através da Dois Maridos. Então, até o próprio nome, quando a gente criou o blog lá no início, era assim, mostrar para as pessoas que nós éramos um casal homossexual, mas também não queríamos mostrar de uma forma vulgar, que as pessoas viessem ter interesse de nos acompanhar, pensando que iam ver algo, sabe, mais sensualizado, algo assim. Não, era mostrar realmente a verdade do relacionamento, mostrar quão natural ele era, né? E aí a gente começou também a tentar achar um nome para essa dupla, para esse nosso blog. Daí a gente começou a fazer vários insights. Aí, como vai ser um casal de 2 homens, enfim. E aí foi nessas conversas nossas, nesses insights, que a gente começou a avaliar o que nós éramos, né? Nós éramos um casal, a gente considera, uma coisa muito natural, mas, tipo assim, normalmente, pela sociedade, o casal é formado pelo homem e pela mulher, pelo marido e pela esposa, né? E aí, no nosso caso, era marido e marido. E aí a gente começou a construir algo em cima disso, até que chegou assim, bom, nós somos 2 maridos. Então a gente batizou de 2 maridos para contar um pouco da nossa história, e quando isso foi se transformando em negócio, a gente sempre cuidou de não se perder a essência, que a Dois Maridos era o fruto do nosso amor, assim, do nosso relacionamento. Então, às vezes, quando a gente está indo para um caminho que a gente vê que começa um puxa a orelha do outro e diz, não, o nosso foco é isso. Então, essa questão social também veio desde o início da marca,
que a marca não era o nosso objetivo lucrar com ela, e sim a gente fazer algo a mais com ela, né? Usar ela de ferramenta. Tem um propósito. Isso. Tem um propósito. Ela é a nossa ferramenta para fazer algo pelo próximo também. Então, normalmente, assim, a cada período a gente tenta bolar alguma ação, alguma coisa, onde a gente está contribuindo também com a sociedade. A gente contribui bastante, assim, com a Liga de Câncer da cidade, das cidades vizinhas. Normalmente a gente, assim, a cada período tenta bolar alguma ação onde a gente consiga estar passando um pouco dos frutos que a gente ganha com essa empresa, né? Ô, guris, e vocês já sofreram nessa trajetória de vocês muito preconceito pelo fato de serem um casal homoafetivo? Uma Isso vez. foi maior? Foi uma vez. Uma vez apenas. E o mais legal é que, assim, a gente postou uma foto nossa no Instagram, né, na rede social, e bombou aquela foto, assim. Até a gente fala, a gente não gosta muito de aparecer eu e o Douglas no Instagram. A gente não é muito de tirar foto nossa. E a gente, às vezes, posta, né, porque querendo, não é sobre a nossa vida, não é sobre só o nosso negócio. E a gente postou uma vez uma foto e aquela foto disparou, bombou, assim. E teve um comentário de uma pessoa comentando, me perdoem, mas isso não é natural, não é... Começou a botar um monte Não é abençoado por Deus, não sei o quê. Um monte de coisa nesse sentido. Aqueles papos, sim. Enfim, a gente não quis se manifestar, porque era um comentário referente a vários outros comentários positivos. Então a gente deixou assim, porque opinião dela, tudo certo, né? Segue a vida. Só que os nossos seguidores que estavam ali, começaram a meter, responder aquele comentário, né? Então, os nossos próprios amigos, seguidores que nos acompanham, que compartilham desse amor que a gente traz no negócio, nos defenderam. Então, a gente viu que neste episódio, que foi bem no início, tá? Não foi muito logo, assim, 3, 4 anos depois, foi 1 ano e meio, 2, que a gente já estava com o negócio funcionando, que a gente percebeu que, poxa, a gente tem um preconceito, a gente sabe disso, mas a gente não precisa se esconder, porque a gente também tem muita gente que nos ama por trás desse negócio. Então, a gente deu a cara a bater assim, porque não tem por que ter medo, sabe? Então, preconceito a gente só teve um até hoje exposto, né? De forma exposta. A gente, claro, no dia a dia, às vezes a gente percebe algumas coisas, mas não chegam a ser... a gente não considera com esse lado como preconceito. No início, quando a gente iniciou também a empresa, que aí a gente ia em fornecedores, começou assim aquele contato com outras empresas que a gente precisava de matéria-prima e tudo mais. Sempre quando a gente passava, qual é o nome da empresa de vocês? A gente falava, tu via que gerava uma estranheza para as pessoas. Mas eu não via pelo lado preconceituoso, mas sim o lado curioso de entender o que é esse nome, sabe? 2 maridos. Daí depois a gente começou a usar gravataria artesanal para já, tipo assim, dar dica para ele, sabe? Porque no início, assim, a empresa 2 maridos. E aí começava, assim, tu via que eles ficavam intrigados em querer saber o que era, sabe? Então, a gente já ouviu, assim, alguns comentários e coisas assim, a respeito por causa do nome, sabe? De curiosidade, assim, mas nesse sentido. Mas acho que o nome que vocês escolheram é muito bom. Essa marca, É muito bom. essa identidade, né? Agora tu tá dando também essa explicação do caminho, assim, né? É muito bacana, assim. Ele ficou sonoro, ficou bonito visualmente. Acho que vocês deram uma tacada super certa. Tu falaste uma coisa, Bruno, que eu acho bem legal aí pra gente encaminhar o encerramento aqui, que a Lúcia Matos internamente já tá me questionando. Sobre essa questão não tô te questionando nada, nós que temos horário pra terminar. Tô tomando meu chimarrão aqui de boa. Com uma das mãos, com a outra, ela tá no WhatsApp. Aqui. Eu só te disse que nós estamos já há 30 minutos, só isso. Mas tu não acaba meu raciocínio, é sempre assim esse programa, entendeu? Ela vem aqui, ela acha que ela tá no happy hour na Bandeirantes, esculhambando com os convidados. Mas voltando aqui, tu falaste essa questão dos sinais, Bruno. Como é que a gente enxerga, ou como é que vocês podem dar essa dica aqui para quem está nos ouvindo, nos vendo? Como é que a gente sabe que aquilo é um sinal para um negócio que vai dar certo? Um negócio, um relacionamento, né? Um negócio amoroso e um negócio profissional, como o caso de vocês. Olha, eu não sei a fórmula correta, nem se existe, tá? Eu sei que é meio que instintivo, isso, tu sentir alguma coisa que está acontecendo e tentar. Eu acho que a real mesmo, assim, a gente tentou, deu certo, tentou de novo, deu certo. Algumas vezes não deram. Mas, assim, a gente não deixar escapar as oportunidades que estão passando.
Como essa questão da gente se sentiu na festa de casamento, que alguém nos perguntou, eu podia simplesmente achar, ele achou lindo, maravilhoso, beleza, continua a festa, sabe? Mas ali já foi um sinal. E esse sinal eu levei em consideração e eu trouxe um debate pro Douglas. Isso aqui pode ser alguma coisa. Então, se a gente testou ou não testou, daí vai do meu instinto de saber se realmente vale a pena ou não testar. E a gente apostou e deu certo. Então, eu acho que a questão aqui que eu trago que não existe uma fórmula, não existe o fórmula do sucesso, alguma coisa assim que se tu seguir vai dar certo, mas existem os sinais, e os sinais têm que ser levados em consideração que dali pode surgir muitas coisas legais, né? E quais as dicas, meninos, que vocês dão? Daqui a pouco tem um casal aí nos assistindo, pensando em botar um negócio junto e tem medo que não dê certo, que o casal separe, enfim. Trabalhar e amar, né? Qual é a dica que vocês dão para quem quer começar? Eu acho que, acima de tudo, como tu falou, o medo. É tentar superar o medo. Eu acho que a vida, ela é, tipo assim, ela tá aí para ser vivida, para te se jogar realmente. Então, até pro próprio relacionamento. Às vezes tu vai com o pé atrás, tu já tá colocando uma barreira para aquele relacionamento acontecer de verdade, né? Então, eu acho que tem que se abrir e encarar as coisas. Então, e ser muito persistente também. Se é algo... A gente sempre segue muito aquele instinto pessoal e aquela coisa que vem de dentro, realmente, sabe? Aquela vontadezinha, tipo assim, não, eu realmente quero me dedicar a isso ou não. Ou tipo assim, eu gosto de realmente fazer isso ou não. Então, a gente sempre avalia esse ponto, sabe? Às vezes o negócio está indo para um caminho, assim, que tipo, não, mas não é para isso que eu quero acordar de manhã, sabe? Então, a gente sempre vai conversando, o nosso negócio vai sendo construído em cima disso, sabe? A gente preza muito pela nossa qualidade de vida, pelo estilo de vida, e a gente tenta ir moldando as coisas em cima disso. E eu acho que se tem alguém aí que está pensando nisso, eu acho que é avaliar esses pontos, sabe? Realmente, qual que é a sua vontade real, assim como o negócio, o relacionamento. Tipo, realmente essa pessoa me interessa, eu gosto realmente dela, eu vou me jogar nesse relacionamento ou não. E o negócio eu acho que é a mesma coisa, sabe? Assim, amigos, meus parentes, às vezes assim, eu converso com eles sobre questões de negócio. Eu estou num emprego, recebi uma proposta, será que eu vou ou não vou? Eu mesmo já abri mão assim de propostas de trabalho onde eu talvez financeiramente eu ia ganhar melhor, mas não era aquela vontade, não era isso que eu queria viver, sabe? Então eu sempre levo em consideração isso, o que que eu realmente quero viver? É isso que eu quero viver? Então, sabe, eu me jogo nisso, né? Eu falo desse ponto, assim. Eu já... Oi. Não, desculpa, segue. E eu já também falo a questão para complementar, que o Douglas comenta, é sobre perseverança, tá? É muito difícil o negócio, não é fácil. A gente sabe disso por experiência própria. E muitas vezes a gente achou que não ia dar certo. Várias vezes. A gente faz um teste, não deu certo. Faz outro teste, não Os deu certo. medinhos, né? Mas assim, a gente sempre foi para frente com passos pequenos, nunca passos muito grandes, para também tu não voltar muito para trás. Então a gente sempre foi para frente com passos pequenos e sempre perseverando, porque é muito fácil tu não conseguir as coisas que tu quer, porque a gente consegue fazendo com o tempo e com a perseverança. A gente já teve várias vezes que a gente pensou em desistir do negócio, de voltar para o mercado de trabalho tradicional, para fábricas, enfim, porque não estava dando como nos sustentar, teoricamente. Mas a gente perseverou até que deu aquela virada da chave, ou um estalo do mercado, não sei o que acontece no meio do caminho, que assim as pessoas começaram a enxergar e o negócio começou a fluir. Mas é porque a gente botou energia e várias vezes tentando, sabe? Então acho que a perseverança vem tudo a calhar também nesse caminho para tu empreender. Vocês falaram Adorei. muito perseverança, né? Força de vontade, querer fazer isso. E tudo que vocês passaram durante a pandemia, para a gente agora encerrar de verdade, né? A gente não consegue, tá muito bom esse A gente não consegue, papo. porque a história fica boa. Até tinha mais uma pergunta para eu fazer aqui, mas eu vou fazer depois. O que vocês já têm em mente, né? Porque eu vi que, assim, ó, apesar de vocês serem mais quietos e um pouco mais recolhidos, eu diria, tem um monte de coisa fervilhando na cabeça, a gente consegue perceber, né? Sim. O que vem depois do que a gente já vê e já enxerga nas redes sociais e disso que vocês contaram? O que tem pela frente? Qual é o futuro da Dois Maridos?
Nós já tivemos muitas parcerias ao longo do caminho, coisas muito positivas. Enfim, nossos produtos já foram para a passarela de São Paulo Fashion Week, já foram para desfiles em Buenos Aires. Enfim, muitas coisas aconteceram. E para o futuro, agora, passando pandemia, esse ano foi um ano de loucura, onde a gente começou a organizar as coisas e realmente deixar elas bonitinhas como elas sempre foram, porque a gente sempre foi muito organizado desde o início, e aí com a pandemia misturou tudo. Agora sim, a gente está com alguns planos de focar realmente nossas energias na Dois Maridos e fazer ela, assim, crescer ainda mais, sabe? Que a gente acredita que o que a gente tem é um trabalho todo artesanal, a gente não vai aumentar ela, eu digo crescer não em produtividade, em tornar isso uma indústria, fazendo muitas peças iguais, enfim, mas é assim, é expandir a marca um pouco mais, sabe? A gente já atendeu, assim, clientes de todo o Brasil, e aí a gente está, assim, com planos de fazer a marca crescer um pouco mais, né? Nesse sentido, assim, fortalecer ela melhor. Um ponto muito bacana que vale mencionar, que na pandemia, o negócio que os eventos pararam e a gente também não teve como atender mais casamentos, e a gente também decidiu não focar em postar foto, coisas que a gente não acreditava ser no momento, né, fomentar eventos, não tem nem como, porque a gente querer vender um produto que ninguém vai usar no momento, né, não fazia sentido nenhum. Então a gente deu um stand-by na Dois Maridos e seguiu com a outra parte da empresa que a gente estava atendendo, pessoas jurídicas e tal, que estava fomentando um pouco o nosso negócio para não parar, né? E ficou 2 anos praticamente parado a Dois Maridos. E a gente estava com medo que as pessoas tinham nos esquecido. A gente estava com esse receio porque a gente não fomentou, não postou mais nada, não ia mais atrás de clientes, essa coisa assim, nem criava produtos novos para ela nesse tempo de pandemia. Só que o bacana, depois que os eventos começaram a voltar, clientes que a gente tinha há 3, 4 anos atrás, que nunca mais tinham falado com a gente, começaram a voltar. Artistas começaram a voltar. Então a gente viu que nosso negócio, porque a gente tinha colocado amor, não só um negócio de venda, as pessoas não esqueceram da gente. E esse foi o ponto muito bacana, que agora a gente está voltando a impulsionar. Tava Quer trazer? Tava Tava estacionado, ali, né? Exato, estava só esperando o momento certo em voltar. E é esse momento que a gente está voltando agora, que a gente vai focar e trazer mais força, trazendo novidades para Dois Maridos, porque nosso público está nos esperando. Basicamente é isso, sabe? Então a gente está nesse foco agora com a Dois Maridos. Muito bom, ó, tá ali embaixo, @doismaridos, sigam, conheçam, trabalho lindo. Gurias, uma aula de empreendedorismo com responsabilidade. Adoramos obrigado. aprender. Obrigado. Ó, já vamos fazer 2 Lúcias por 2 maridos, porque a gente já tem as roupinhas parecidas, quem sabe a gente faz um estilinho, 2 Lúcias por 2 maridos aí, né? Sim. Gente, obrigada, foi ótimo. Foi ótimo, muito bom. Agradeço o Prazer estar com convite. vocês aqui. Prazer Muito foi linda. nosso. Obrigado Muito o convite, foi muito gostoso esse papo com vocês. Muito linda a história de vocês. Parabéns pelo relacionamento e pela Dois Maridos. Tá bom? Valeu, Obrigado. gente. Até a próxima. Obrigado. Valeu, Tchau, gente. até Obrigada. Até mais. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.